Olá, meu nome é Milene Cússera e hoje eu venho trazer para vocês uma dica muito legal para fazer uma correção de cor, junto com um clareamento nas pontas, criando uma harmonia de cor. Então, esse é o cabelo que nós vamos fazer, né? Podem observar que aqui nós já temos algumas mechinhas, tá? Então, no topo a gente já tem algumas mechas, porém a minha cliente tem as pontinhas um pouquinho mais rala do que ela tem em cima. Então, ela tem muitos cabelos novos. O que é a proposta? Eu vou utilizar essas mechas que já tem. Vamos criar uma cor mais clara nas pontas para criar uma harmonia de cor. E depois nós vamos apagar a raiz dela para dar um efeito de mais naturalidade e harmonia nessa cor, tá? Vamos separar então 2 dedinhos da franja dela e vamos já deixar então esta mecha separadinha aqui na frente. Depois vamos dividir bem ao meio. Ela é uma técnica super rápida e com poucos papéis. Então, como que funciona? Como nós queremos um clareamento maior nas pontas, nós vamos dividir ao meio, 2 partes, né? Aqui, essa marcação que tem destas mechas, depois quando nós for apagar essa raiz, essa marcação toda vai sair, dando um efeito de mais naturalidade. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos deixar todo dividido e preparado para iniciar a aplicação do pó. Observem como ela tem muitos cabelos novos e a ponta uma quantidade menor. Então, vamos iriçar. E deixando somente a mecha que nós queremos um clareamento total dessas pontas. Depois vamos para a segunda mecha e também já vamos deixar iriçado prontinho. Assim, nós conseguimos um clareamento total das pontas e preservamos todo o natural, inclusive algumas mechinhas que ela já tem. Vou pentear e empurrar. Um iriçado perfeito, para nós concentrarmos um clareamento maior na ponta. Por que o iriçado, Milene? Não posso fazer um costurado? Pode, porém, quando nós levamos todo esse iriçado lá para cima, nós vamos descolorir essa mecha que nós separamos. Quando aquele iriçado voltar, ele vai se misturar e tirar qualquer marcação que fique aqui, criando uma harmonia de cor e dando mais naturalidade para o nosso cabelo. Então, vou colocar aqui um grampinho para segurar o iriçado que eu fiz. E aqui nós já temos todo separadinho, uma lateral do cabelo que nós vamos descolorir para clarear mais as pontas e reservado do ladinho o que não vamos descolorir. Então, para fazer esse cabelo, eu escolhi o pó descolorante White Repair da Goldess e também escolhi a OX volume 40, isso mesmo, porque nós vamos ter uma abertura rápida, aonde o cabelo vai ficar menos tempo exposto ao pó descolorante, nos dando uma abertura maior e mantendo a saúde desse fio. Então, vamos fazer a preparação. Vamos utilizar a proporção de 2 medidas de OX para uma de pó. Então, eu vou iniciar colocando 80 gramas de oxidante volume 40 e vou colocar a metade da medida de OX de pó descolorante. Então, se eu coloquei 80 gramas de OX, eu vou colocar 40 gramas do pó descolorante. Fechamos então 40 gramas de pó e 80 gramas de oxidante. Vamos misturar até ficar bem homogêneo. E vamos iniciar a nossa aplicação. Gente, olhem só essa textura maravilhosa do pó descolorante White Repair da Goldess.
Então, se você ainda não conhece, eu super te indico trabalhar, porque ele tem um poder de abertura muito boa, preservando a saúde do fio do cabelo. Além de render muito, viu? Então, lembrando que nós já deixamos as mechinhas todas separadas, a qual nós vamos iniciar a aplicação. Aqui, já depositei todo o produto na extensão das pontas, tá? Vou só sujar com o pincel para cima, para evitar ainda mais alguma marcação. Aqui, eu posso optar por pegar outro papel ou já puxar esta aqui e colocar. Mas como eu gosto de deixar mais organizadinho, então eu vou usar outro papel. Não vai influenciar no poder de abertura. Lembrando que com essa técnica nós vamos fazer uma abertura de tom totalmente nas pontas. Então levamos 5 minutos para aplicar o pó descolorante em toda a parte de trás do cabelo dela. Aqui, quando nós fizemos a divisão, eu já deixei uma mecha da franja separada. Então aqui nós temos duas opções para criar um contorno. Vou iriçar da ponta, igual eu fiz no restante do cabelo, e fazer a aplicação do produto. Então aqui vamos iriçar toda a franja dela, da ponta. Por que da ponta? Vou iriçar da ponta para cima, porque eu quero bem fininho, igual o restante do cabelo dela, só para criar um contorninho bem suave, com bastante harmonia, porque o clareamento maior vai ser nas pontas, então a raiz nós vamos fechar para dar bastante harmonia de cor e naturalidade. Aqui, a única diferença dos demais é que os demais nós concentramos a aplicação de produto na ponta e aqui eu fui até mais próximo da raiz. Prontinho! Então, nós levamos apenas 10 minutinhos para fazer a aplicação de todo o papelote, de todo o produto. Eu preparei 40 gramas de produto e ainda sobrou um pouquinho para vocês verem o tanto que rende quando a gente trabalha de uma forma organizada. Onde eu já tinha feito a divisão, já tinha deixado pronto, preparei o meu produto, vim para aplicação. Então assim, agora eu conto em torno de 30 minutinhos, 20 talvez, e vamos ver a abertura. Quando todo ele estiver na abertura que eu preciso e ainda saudável, nós já vamos tirar todos os papelotes e já vamos entrar com o tratamento. Então, desde a nossa aplicação já se passou 20 minutinhos e eu vou aproximar para vocês verem juntinho comigo a tonalidade que nós já temos. Lembrando que usamos OX40. Conseguimos uma abertura tranquila de uns 3 tons, mantendo a saúde desse fio. Então já está perfeito para o clareamento que eu quero. Não queremos algo tão claro, é realmente para dar uma claridade maior nas pontas e criar uma harmonia de cor com a raiz. Então aqui nós já conseguimos um clareamento bom, onde vai preservar a saúde desse cabelo, vai clarear mais as pontas. Não vamos forçar muito a saúde dele, porque ele é um cabelo mais fininho, mais sensível. Então já está ótimo para aquela iluminação maior nas pontas, criando uma harmonia de cor. Então, aqui como vocês podem ver, ó, bem saudável. Porém, no comprimento, aonde ela tem muitas colorações, alisamentos, ela tem bastante química nesse cabelo. Ó, algumas mechinhas bem saudáveis, bem forte. Mas também teve algumas que sensibilizou um pouquinho, ó. Então, neste caso, o que nós vamos estar utilizando então? Vamos iniciar então a aplicação do Bruma Repair, que ele é uma queratina líquida da Goldess, onde ele faz uma reconstrução imediata, repondo queratina e elastina nesse fio também. E ela é muito simples da gente aplicar. Só vamos dar borrifadinhas aqui, retirar bem o excesso da água. E vamos borrifando então na extensão. Além da fácil aplicação que ela tem, também tem um cheirinho maravilhoso.
Depois de aplicar o nosso Bruma, que é a queratina líquida da Gold10, né? Nós vamos vir aplicar o Golden. O que é o Golden? Além dele ser um desembaraçante, ele também é um acidificante. O que ele vai fazer? Ele contém na composição dele ácido lático e proteína de trigo, que são ricos em reconstrução. A proteína de trigo é como se ela fosse inflar esse cabelo, então ela vai entrar dentro da fibra capilar e vai fazer todo o preenchimento de tratamento que estiver faltando nele. Então aqui nós já colocamos a queratina e o Golden vai entrar fazendo o restante do trabalho para ter uma recuperação completa da fibra desse fio. E vamos aplicar os dois e deixar então por 15 minutinhos, que já vai ser o tempo suficiente para uma reconstrução completa, tá? Como vocês podem ver, ele ficou sensível, mas ele não está se quebrando. Então, nesse caso, a gente consegue tranquilamente recuperar esse cabelo com apenas esses dois produtos da Gold10. Enquanto fica em ação o nosso tratamento, vamos pentear antes de colocarmos o shampoo nesse cabelo. Vou te mostrar como desembaraça bem facinho quando penteamos antes do shampoo, com o cabelo ainda seco na raiz. Franja pronta. Aqui, como eu tinha deixado já separadinho a mecha que eu iricei, eu pego a mesma e venho com a escova bem de levemente, somente para desmanchar o iriçado que eu fiz. E olhem como é fácil desembaraçar com o Golden. E também com ele seco antes de colocar o shampoo na raiz. Então observem, pontas mais claras com muita naturalidade de cor. Onde vamos conseguir utilizar as mechas antigas que ela já tem, com um clareamento maior nas pontas, e depois vamos só apagar um pouquinho a raiz dela para dar mais harmonia e naturalidade nesse cabelo. Então aqui nós mantemos a cor que ela já tinha, com as mechinhas que ela já tinha, e clareamos mais as pontas, criando naturalidade, nenhuma marcação e bastante harmonia de cor. Depois que nós fazermos o tratamento, nós vamos tonalizar essas pontas e vamos apagar um pouco a raiz dela para deixar mais harmônico e também cobrir alguns branquinhos que ela tem por aqui. Fechou então nossos 15 minutinhos. Vamos enxaguar. Então vamos estar utilizando a 6.0 da Gold10 na raiz para fechar um pouquinho e neutralizar aqueles tons, tirar aquelas marcas. E no comprimento nós vamos estar utilizando então a 6.72, que ela vai estar neutralizando o comprimento do cabelo. Vamos utilizar então 20 gramas na raiz. Vamos usar na proporção de 1 por 1,5. Então, se são 20 gramas da coloração, vamos colocar 30 gramas da OX20 para a raiz. E vamos utilizar 20 gramas da 672 no comprimento também. E vamos estar utilizando também 30 gramas para o comprimento. Vamos então misturar até ficar bem homogênea a nossa coloração. E depois vamos iniciar a aplicação na raiz dela, molhado mesmo. Não precisa secar e não vai alterar o nosso resultado também. Vamos começar então pela aplicação da raiz, porque eu vou aplicar na raiz. E quando já estiver agindo a aplicação que eu fiz na raiz, eu vou iniciar a aplicação do tonalizante nas pontas, que assim eu otimizo o meu tempo e o tempo da minha cliente também. Agora que nós já aplicamos então em toda a raiz do cabelo dela, eu vou vir trabalhando com o tonalizante no comprimento, enquanto a coloração da raiz já está agindo. Então aqui eu vou dividir para iniciar a aplicação do tonalizante.
E quando eu prendo aqui, tem que ter muito cuidado para essa parte não encostar na raiz onde já tem coloração, tá? Eu gosto muito de aplicar o tonalizante e pentear. Quando eu penteio aqui, como eu já coloquei uma coloração na raiz, eu penteo não da raiz, mas eu chego bem próximo para que bem no início aconteça uma união das duas cores para criar harmonia na coloração, ó. E vocês vão ver só o resultado final, que vai ser fantástico. E aqui nós já conseguimos visualizar uma tonalidade diferente, tá? Então, por que eu escolhi a 6.72? Na raiz, a gente utilizou a 6.0, que é para fechar a cor, tá? Que também é a cor natural do cabelo dela, então nós vamos fechar a cor para dar mais naturalidade e apagar a marcação das mechas antigas que ela tem. Mas vamos usar um pouquinho dessas mechas ainda e criar uma harmonia de cor com o clareamento que nós fizemos nas pontas, aonde não aparece nenhuma transição da cor. Então fica totalmente natural e harmônico as pontas claras com a raiz escura e muita naturalidade nessa transição de cor. Vamos lavar então com o shampoo Reparage, que ele é um shampoo de tratamento, onde além de fazer uma limpeza suave, ele já vai tratar esse fio também, para fazer a remoção da coloração que nós utilizamos. Vamos utilizar a Hydration, que é uma máscara de tratamento líquida instantânea. Então, ela é em spray, é super fácil de aplicar. Vamos então borrifar. E quando a gente borrifa a máscara em spray da Hydration, a gente sente que ela esquenta e na hora ela se transforma em creme, tá? Então ela é uma hidratação instantânea e ela nutre muito, muito o cabelo. Então aqui nós já fizemos a reposição de queratina com o Bruma e também usamos o Golden, que contém proteína de trigo e ácido lático, que vai fazer um tratamento bem intenso. E depois do tonalizante coloração, eu gosto muito de utilizar o Hydration, porque ele vai proporcionar muita emoliência, brilho e maciez nesse fio, além de hidratar e nutrir instantaneamente esse cabelo. Vamos deixar 5 minutinhos e já podemos tirar, porque ela é um tratamento instantâneo, então ela é muito rápido e prático para estar fazendo também. E olhem só o brilho desse cabelo, que a recém passou por uma descoloração. E aqui já conseguimos visualizar a cor mais clarinha, porém bem harmônico e dentro das tendências de 2025, que são tonalidades em brown, tá? Então vamos enxaguar bem e vamos secar para vocês verem o resultado que vamos ter. Para finalização, então, vou estar utilizando o Stanberry da Goldess. Vamos utilizar, então, uma gotinha do Stanberry. E essa gotinha aqui, ela rende um monte. Gosto muito de utilizar ele quando eu vou trabalhar com ondas, porque ele dá mais durabilidade, além de criar uma película protetora nesse fio, onde vai estar protegendo do calor do secador, babyliss e tudo mais. E esse então foi o nosso resultado, onde criamos uma harmonia de cor com um clareamento maior nas pontas, trabalhando nas tonalidades que são tendências agora para 2025. Então fechamos um pouco a raiz dela, fechando a marcação das mechas antigas que ela tinha e concentrando um clareamento maior nas pontas, porém com muita suavidade e harmonia na cor. E observem o brilho e a saúde que ficou nesse cabelo. Então, espero que tenham gostado e não esquece, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like no vídeo e compartilha com uma amiga ou com a tua cabeleireira como uma referência para você estar arrasando agora em 2025 com uma das tendências. E para você aprender o passo a passo completo, o link dessa aula está no primeiro comentário abaixo. E ainda,
é com um baixíssimo investimento de apenas R$ 37, que custa muito menos do que a Netflix ou até menos que uma pizza. E ainda tem muito mais conteúdo lá dentro, como o esfumado perfeito, um ruivo sem descoloração, entre muitos outros conteúdos que vai te ajudar muito no teu dia a dia.